Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O nosso entrevistado é Luiz Antônio Pardal, do Progressistas. O tempo total da entrevista é de 15 minutos, sendo 14 minutos de respostas e 1 minuto de considerações finais. Candidato, desde já agradeço a sua participação. Luiz Antônio Pardal tem 53 anos, nascido em Corumbá e administrador. Foi assessor especial e secretário de governo. Vamos começar com a primeira pergunta, candidato. O senhor ocupou cargos, de destaque nas duas gestões do atual prefeito, como eu disse anteriormente. Na prática, essas foram as suas experiências na administração municipal. O senhor considera que isso é suficiente para que o eleitor entenda que o senhor está preparado para assumir a prefeitura da cidade? O seu tempo começa agora. Boa tarde Renata, boa tarde a primeira página, obrigado pelo convite. É muito importante, esclarecedor aqui para os nossos leitores, Dia 6 está chegando e é momento realmente da gente estar passando para que a gente veio. E a pergunta que você me fez, referente aos cargos e funções que eu exerci na atual administração do prefeito Marcelo Yunes, com certeza me considero uma pessoa preparada para isso, porque são cargos na qual eu estive à frente de todas as secretarias, as fundações, participando juntamente com todos os secretários e diretores-presidentes, articulando, fazendo planejamento, entendendo realmente as situações aqui de Corumbá, indo diretamente no foco dos problemas do município, conhecendo realmente as necessidades e demandas dos bairros. Então, eu me considero, sim, são cargos super importantes, na qual a gente tem acompanhamento de todas as pastas. Costumo dizer que na vida a gente não sabe tudo, mas eu acho que quando a gente tem empenho, responsabilidade e, acima de tudo, vontade de fazer, a gente se prepara muito bem nisso aí e eu acredito que eu estou preparado, sim, para continuar, porque eu acredito que a Prefeitura de Corumbá, que eu sou corumbaense, deu um salto muito grande, principalmente na parte de infraestrutura, educação, saúde, a gente avançou muito. E por isso eu acredito que a gente deva continuar avançando cada vez mais. Eu me sinto preparadíssimo para isso. O senhor escolheu o doutor Manuel João como vice-prefeito. Ele, por anos, foi diretor do Centro de Terapia Intensiva do Hospital de Corumbá e muitas vezes criticou a situação da unidade de saúde, mostrava a falta de medicação, de leitos e até de profissionais. Candidato, se eleito, como o senhor e seu vice farão para que essas coisas não aconteçam na gestão de vocês? Tive a grata satisfação de convidá-lo, de uma responsabilidade muito grande, E como você disse, um médico há muito tempo na frente da medicina aqui de Corumbá, sempre na linha de frente, principalmente foi um médico que ficou muito tempo na Covid aí, uma doença terrível que ninguém sabia de onde vinha, de que forma que era. E ele foi uma das pessoas que encampou o aprendizado juntamente com uma equipe técnica, a equipe nova na realidade, na qual ele teve treinando, e graças a Deus surtindo o efeito no sentido de tivemos perdas, mas ele conseguiu salvar muita gente, ele e a equipe dele. E eu acredito que ele é muito experiente, conhece realmente a rotina, conhece a saúde de Corumbá. Então é uma pessoa que vai agregar muito para a gente nesse sentido, porque ele vai ter a identificação, realmente ele sabe o que precisa a população de Corumbá, principalmente nas pontas, e principalmente as pessoas mais necessitadas nos bairros. Nós vamos ter o que a gente pretende fazer de imediato. Focar realmente na atenção primária, na saúde básica, na medicina preventiva, na qual a gente vai ter uma gestão participativa, principalmente com as pessoas dos bairros, mas assim, colocando um líder, colocando alguém à frente, para que participe, para que venha somar esforços conosco, juntamente com os postos de saúde, com os profissionais dos postos de saúde, interagindo conosco para a gente tomar as medidas cabíveis nesse sentido, E ele, com as ideias que ele já tem, com o conhecimento que ele já tem na saúde, com a necessidade que realmente a saúde de Corumbá precisa para melhorar cada vez mais, principalmente na descentralização,
né, onde a gente vai levar para os bairros da cidade, né, especialistas, né, fisioterapia, porque nas andanças nossas, muitas vezes, por mais que a gente esteja na prefeitura, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? E aí, nas andanças nossas a gente identificou uma série de situações que, não por situações de o posto, alguém não trazer para a gente, é a própria população mesmo que às vezes fica incapacitada de sair do seu estabelecimento, do seu imóvel para procurar isso aí. Então a gente identificou e a gente viu que tem a necessidade de fazer isso. Então a gente vai fazer essa gestão participativa com a sociedade aqui de Corumbá e com certeza a gente vai melhorar muito nisso aí. Atenção primária, medicina preventiva. Ainda sobre saúde, no seu plano de governo, o senhor cita a criação da clínica da criança com atendimento multiprofissional. Mas, candidato, o Centro da Saúde da Mulher funciona em um local improvisado e o Centro Integrado de Saúde até hoje não foi entregue. Inclusive, o prédio está abandonado no centro da cidade. O senhor não deveria priorizar o que já tem na cidade? Não, eu falei da criação, você me fez uma pergunta, a criação de uma clínica para crianças atípicas e típicas. Não o Centro da Saúde da Mulher. O Centro da Saúde da Mulher é uma situação que o prédio, como você disse, está parado por questões burocráticas, por questões de... esse prédio ele vem de longa data, na qual começou um pouco antes da pandemia, foi feita a licitação, começou as obras e com a pandemia ele parou e como todos sabem que tudo no Brasil e no mundo subiu, principalmente remédio, né, insumos, tudo praticamente subiu mediante a situação da Covid. E é isso que aconteceu. O valor que era a pessoa, o empresário o empreiteiro que estava fazendo a obra, não teve condições de seguir em frente e acabou parando a obra. E a gente tem que retomar novamente, né, se eu não me engano já está em andamento, eu saí de abril da prefeitura e não sei no momento como está, mas que eu saiba ela já está em andamento. Porém, os serviços da saúde da mulher, eles não pararam, eles funcionam num outro local, que é na Rua Major Gama, antiga clínica Prontomédia aqui de Corumbá. Ele funciona normalmente lá, tá? Os atendimentos acontecem normalmente. O prédio está parado, assim como teve outros prédios também. Até para justificar aqui, por exemplo, laboratório municipal. O laboratório municipal, a obra está parada nessas mesmas situações, mas o serviço ele funciona. Ele funciona onde era o hemonúcleo da cidade, na Rua Colombo aqui. Também temos o posto João de Brito, que é para doenças sexualmente transmissíveis, na qual também funciona no outro estabelecimento, que funciona ao lado do posto Paulista, na Rua Tiradentes. Então, os serviços não estão parados. É questão de obra mesmo, mas o serviço funciona normalmente. Eu acredito que a pergunta que você queria me falar é referente à clínica especializada para crianças atípicas. Mas se foi isso que de repente eu respondi a sua pergunta, é isso que acontece agora no nosso município. Isso, é que o senhor vai criar a clínica da criança, né? Mas o Centro da Saúde da Mulher ainda precisa de melhoras e o Centro Integrado de Saúde também. O senhor vai priorizar esses dois locais? Sim, com certeza. A gente vai retomar provavelmente deve estar andando, mas com certeza a ideia é não só essas obras, como as demais, né? A gente ter que relicitar novamente, verificar aquelas que estão em andamento, dar sequência. Se Deus quiser, o prefeito ainda tem praticamente um período aí pela frente para ele encerrar o mandato. Então, de repente, né, no próprio mandato dele, ele vai conseguir fazer isso, tá? Não está parado em momento algum, eu sei que as obras estão em andamento, né? Algumas estão paradas, questão dos burocráticos, mas com certeza. A gente não pode deixar, né, uma obra virar um elefante branco. A gente tem que dar sequência nisso e com certeza, juntamente com o planejamento, com a equipe técnica, a gente vai conseguir dar prosseguimento nisso aí, tá? A clínica da criança atípica, principalmente, típicas e atípicas, é para fazer uma clínica para que no contraturno, né, escolar, a gente possa dar para essas crianças que a gente já viu, levantou, né, eu presenciei presencialmente aqui, o aumento dessa demanda,
tá? Infelizmente, ela cresceu bastante e a gente já tem que agir de uma forma rápida para que a gente possa dar um atendimento carinhoso, um atendimento especializado, um atendimento humano para essas crianças, ajudar com que elas desenvolvam a melhoria, né, do que eles vêm ao longo do tempo, né, é até uma coisa meio complicada de falar, mas para que a síndrome, vamos dizer assim, ela não evolua e sim cada vez mais melhore. Candidato, a gente está na reta final da entrevista. Vamos falar sobre educação? O senhor quer criar o Programa Municipal de Alfabetização, né? Como será esse trabalho na prática? Então, essa situação, principalmente, a gente focar realmente para que cada vez mais, né, a gente melhore os índices do município, né? Nós ficamos prejudicados ao longo do tempo, não só nós, como isso aí foi mundialmente, né? A pandemia, ela deu um prejuízo muito grande, tanto na parte da saúde, né, como na parte da educação. Então a gente vai fazer, identificar juntamente com toda a equipe técnica, ver o que a gente precisa fazer, levantando de que forma que está os índices do município, para a gente cada vez mais melhorar, né, na parte de alfabetização, na parte de qualificação dos professores, né, a gente realmente levantar as demandas que a gente precisa para que isso surta um efeito positivo. Tá? A intenção é que daqui para frente a gente volte a colocar a educação onde ela merece. Tá? Temos que, porque nós, como eu falei, tivemos um prejuízo muito grande e com certeza nós vamos avançar. São os eixos, né, que são prioritários, saúde, educação, e a gente vai fazer juntamente com toda a equipe técnica para a gente avançar cada vez mais nisso aí. Candidato, a gente está quase chegando nas considerações finais, mas antes disso eu quero falar com o senhor sobre as comunidades ribeirinhas, né, que estão sofrendo muito com a seca, os incêndios. O que o senhor fará por elas, se o senhor for eleito? Na questão do incêndio, até colocando, né, nós fomos o único plano de governo na qual eu acredito que seja um jornal, uma revista que esqueci o nome, mas assim, Metrópole, tá? Na preocupação nossa é referente a isso. A gente sabe que a parte das queimadas, muita competência, o município não tem muito o que fazer, a não ser solicitar, pedir, cobrar, né, fazer esse diálogo, principalmente com o governo do estado. E o senhor planeja mas já virou isso, uma essa coisa comunicação? Que virou a nível federal. E eu até... Existe, claro que existe. Né? Em momento algum a gente deixou aqui, enquanto estava no governo lá, e eu passei por um período, né, períodos anteriores, na qual a gente sempre solicitou, porque nós não temos, né, uma estrutura para que a gente possa fazer um combate nisso aí. E quais são as nossas reivindicações que está no plano de governo? Principalmente, continuar, né, esse diálogo, e a gente tem, independente de estar no partido, a gente tem que fazer a gestão do município. Né? E a gente tem esse alinhamento com o governador do estado, né, na qual a gente vai fortalecer, mas também nós temos a parceria com a senadora Tereza Cristina, tá? Nós temos a parceria com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Então a gente tem esse alinhamento, um canal para que a gente possa fortalecer. E uma das coisas principais que sempre começa a Previfogo aqui, né, que é a equipe da Previfogo, ela tem um período que ela para. Então a gente vai fazer a nível Brasília, né, governo federal, para que a gente faça realmente, através de recursos mandados para eles, que fique uma companhia direta aqui, uma equipe direta durante o ano todo, identificando. Candidato, vou ter que interrompê-lo. A população ribeirinha também é responsável. Porque o senhor tem mais um minutinho, tá, para responder essa pergunta e depois as considerações finais de 1 minuto, tá bom? Certo. Então, a população ribeirinha. Nós, aqui do município, somos fomentadores para que eles mesmos também criem, né, uma forma de subsistência. Tá? E assim, eles têm a situação da isca, tem a situação de mel que eles produzem lá, e muitas dessas coisas exigem mexer com fogo. Então a gente vai fazer, né, uma educação ambiental diretamente com eles, para que isso não ocorra, para que eles realmente, né, um canal de comunicação diretamente com eles, treinamento, qualificação, né, para que realmente eles sejam grandes parceiros nossos referente a isso. Porque quem sofre praticamente, primeiramente é eles, né? Eles já que estão ali no foco disso.
e a gente vai fazer uma gestão participativa também com Candidato, eles aí, neste para que isso exato, não com venha licença, mais, o senhor para que tem minimize. 1 minuto para suas considerações finais a partir de agora. Então, assim, rapidamente, agradeço a todos vocês, né? Agradeço pelo espaço aberto e dizer para o povo corumbaense, né, que é o momento que a gente tem que fazer uma reflexão, tá? E colocar pessoas realmente comprometidas, né, que queiram realmente trabalhar por Corumbá. Sabemos as necessidades, sabemos as dificuldades que ainda temos que avançar aqui, avançamos muito. Porém, sabemos que temos que avançar em muitas coisas. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar por vocês, tá bom? Eu e o Dr. Manuel João estaremos trabalhando em prol do desenvolvimento de Corumbá. Então, no dia 6 de outubro, vote 11. Nós conversamos com Luiz Antônio Pardal, do Progressistas, candidato a prefeito de Corumbá. Muito obrigada pela sua participação nesta rodada de entrevistas do portal Primeira Página. Reveja mais conteúdos no Primeira Página.